Isso, ele me provou isto. I was childish, I was an old man, I was sterile, and my wife was dead. Eu não tinha filho, eu era um velho, eu estava estéril, e minha esposa, seu ventre estava morto. And she was 65, I was 75. Ela estava com 65 anos, eu estava com 75. But God said, we'll give you a baby by her. Mas Deus disse, vou te dar um bebê através dela. That's heaven, that's all of us. Aquilo estava determinado, aquilo era tudo. Abraham says, I believe it. Abraão disse, eu creio nisto. Then God put him in 25 years of trial. Então Deus colocou sobre ele 25 anos de prova. It didn't mean a thing to Abraham. E isto não quis dizer nada para Abraão. When he come out stronger, he was the first lady. Still giving praise to God. Ele ficou mais forte do que ele estava primeiro. Continuou louvando a Deus. No doubt God looked down and said, what a servant. Não é de se admirar que Deus olhasse para baixo e dissesse, que servo. Satan said, oh yeah, say it. Disse, Satanás disse, sim, ele disse, mas But I'll now prove that he loves me. eu provarei que ele me ama. Take him up there top, he'll destroy the very evidence. Take him up there. Leve-o até em cima da colina e destrua a própria evidência. Leve-o lá em cima. And Abraham went up to do it. That's right. E Abraão subiu para fazer aquilo. Isso é correto. And Abraham, when he started taking his child's life, E Abraão, quando ele começou a tirar a vida de seu filho, the Holy Spirit grabbed his hand and said, Abraham, stay your hand, I know you love me. Amen. o Espírito Santo agarrou sua mão e disse, Abraão, pare sua mão. Eu sei que você me ama. Amém. That's the kind of person I want to be. Esse tipo de pessoa que eu desejo ser. Love God regardless of what takes place. Amar a Deus não importando o que aconteça. Stay your hand. Give you a trial working against your own thinking. Pare sua mão. Faça você a prova mesmo onde estiver contra seu próprio pensamento. But Lord, the word says, so do it anyhow. Mas desde que a palavra diz assim, faça isso de qualquer modo. Vem. Stay your hand. I know that you love me because you're not even without your only son. Pare sua mão. Eu sei que você me ama, porque você nem mesmo poupou seu filho único de mim. The blessing, I'll bless you. Disse, bênção, eu te abençoarei. That is, seed shall stand the cave in you, you'll conquer and help him. He did too. Disse, sua semente se colocará na porta do inimigo e a conquistará. Oh, que coisa ele fez também. So a little later we're going to get that seed of Abraham. Daqui a pouco vamos pegar aquela semente de Abraão ali. All right. What did? Correto? O quê? Doubts had gone from Abraham. When he heard the real word, doubt fled. Dúvidas haviam saído de Abraão. Quando ele ouviu a verdadeira palavra, as dúvidas foram embora. When he seen God vindicate the word, doubts fled. Love took its place. Quando ele viu Deus vindicar a palavra, as dúvidas o deixaram. O amor tomou lugar. I know you love me. Amém. Graças a Deus por isso. Vamos ter uma palavra de oração, irmão. Deus abençoe a todos. Eterno e bondoso Deus, nesta manhã aqui, Senhor, estamos em Tua casa, em Tua presença. Somos mais do que agradecidos, ó Pai, por poder estarmos aqui mais uma vez diante, ó Pai, da Tua santa presença. Somos agradecidos pela vida, pela saúde, Senhor, que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha e faça-se presente em nosso meio, ó Pai. Não somente nesse momento, mas durante todo esse dia, ó Pai, em que passaremos aqui, Pai, meditando, ouvindo e compartilhando da Tua palavra e das Tuas bênçãos, Senhor.
Ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha, ó Pai, fazer a nossa companhia neste momento, Senhor. Abençoe os hinos, os louvores, a tua palavra, Pai, que será mencionada, Senhor. Que possamos ser ricamente abençoados neste dia, nesta manhã. Assim nós colocamos tudo diante da tua presença, te pedindo e agradecendo no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Bom dia com Jesus. Que a graça de nosso Deus esteja sobre cada um de nós. Vamos cantar o 176. Sem demora.
4. Bom, Daniel, passa aqui, por favor, após a leitura. O senhor faz uma oração. Salmos de número 4. Glória a Deus. Vamos ler. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em choro? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perdoai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecerei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Bom dia, bom Jesus. Nós não temos nenhum pedido de oração, mas se você tiver uma necessidade, levante-o de suas mãos e faça conhecido ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, que privilégio estar aqui reunido, Senhor, em torno da palavra, Senhor, onde viemos essa manhã aprender de Ti, Senhor, esforçar nossa coragem. Tudo pedimos, Pai, e recomendamos a Ti, Senhor, a continuação deste culto, Senhor. Que tudo ocorra da Tua perfeita vontade, Senhor. Continua abençoando cada um dos Teus filhos, Senhor. Dê a bênção, dê saúde, dê tudo que precisas a eles, Senhor. Porque encomendamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória, Senhor. Amém. Podeis assentar, vamos ao trabalho dos diáconos. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus aí, cantando 156. Em seguida, somente crer, somente crer. Céu para mim. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia que eu hei de partir, mas eu sei quando
Eu sei que morada Jesus me dá, e nem como homem eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele é escutar. Só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim. Mas eu sei que o bem-vindo dele é escutar. Só isso será céu pra mim. Vamos inclinar nossas cabeças, somente crer, vamos receber nosso pastor. Senhor nosso Deus, grandioso e soberano Senhor, aqui nos encontramos mais uma vez nesse lugar, Senhor. Agradecido ao Senhor por essa dádiva que o Senhor tem nos dado, o privilégio de estarmos aqui entre irmãos, de poder sentar e ouvir a Tua palavra, Senhor. Poder expressar do nosso coração o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor tem cuidado dos Teus filhos, tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos livrado dos acidentes. O Senhor tem cuidado de nós nas nossas viagens, no nosso trabalho. Senhor, estamos bem, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Por isso pedimos, Pai, em gratidão, Senhor, que o Senhor nos ajude mais uma vez nesta manhã, Senhor. Que eu possa desaparecer nesse momento, Senhor. E que só o Senhor possa aparecer, Pai. E nós sermos ajudados, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom dia com Jesus. Que o Senhor é a força da nossa vida. Nós estamos felizes, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui nesta manhã e temos chegado no encontro de pastores que nós estivemos ali em Goiânia. Essa semana passada retornamos, chegamos na segunda noite e fomos muito abençoados por Deus. Já estivemos em Trindade do Sul, na ponte à noite, tivemos um dia com os irmãos ali. Tivemos na parte da tarde uma escola, praticamente uma escola. Foi um companheirismo dos destaques do encontro e nós ficamos como que quase 2 horas falando do encontro, dos destaques, de tudo que foi falado ali no plenário, mas partes daquilo que ajuda a igreja. E nós tivemos assim um encontro muito ajudado, muito abençoado. Os irmãos que foram puderam ver também quanto estava abençoado para o culto, né?
Os cultos da noite foi de grande aproveito, né? Mas os cultos da manhã foi de grande ajuda para nós também. Nós tivemos ali os pastores que pregaram no encontro. Ali no plenário foi o pastor Osair, ele teve a abertura do encontro, trazendo para nós ali ter a consciência do perdão. E foi um destaque muito grande no encontro, falando que muitas vezes nós queremos que as pessoas peçam perdão para nós. E, geralmente nós dissemos assim: se me pedirem eu perdoo, se não me pedirem eu não perdoo. Mas nós aprendemos ali que Jesus estava sendo crucificado, sendo maltratado, e ele virou para eles e disse: eu vos perdoo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ele vem trazendo isso, que isso é característica de cristão. Perdoar sem que a pessoa peça perdão para ele. Então, muito importante, muito bom o encontro ali. Essa palestra foi muito de ajuda para nós. Nós tivemos na quinta-feira o pastor Humberto Campos, o pastor Humberto trazendo uma mensagem muito boa de ensinamento. Nós vamos ver se nós conseguimos transmitir alguma coisa no companheirismo para os irmãos, através da mensagem do pastor Humberto, porque ele trouxe muitas coisas até de como nós nos posicionar no microfone. Foi algo muito importante para nós, os ministros, e é bom também transmitir para a igreja, através de vestimenta, casamento e tantas coisas. Então nós tivemos uma chuva de ensinamento através do pastor Humberto. Na sexta-feira, o pregador da sexta-feira foi o pastor Lázaro. Ele pregou uma mensagem intitulada Discernimento de Espírito, falando também sobre comportamento de pastores e assim por diante. Então foi bom, graças a Deus. Deus falou conosco também. E sábado de manhã nós tivemos o pastor Fidércio, que também trouxe uma mensagem muito boa, um coroamento, uma simplicidade para nós, que foi que Deus tem levantado o pastor para tirar as pessoas do buraco. Não colocá-lo, mas tirá-lo. Então que Deus nos dê essa capacidade, que Deus nos equipe dessa forma, né? E isso é as pregações, mas nós tivemos muitas coisas ali. O pastor Evaldo Pedro trouxe um ensinamento para nós nos 4 cultos, nos 4 dias, sobre a ordem da igreja. E nós vamos passando aos pouquinhos, é coisa que nós já ouvimos muito disso, mas a gente vai ouvindo novamente, e isso vai trazendo algo bom para nós, né? Vai nos colocando no devido lugar, porque a ordem da igreja é uma coisa muito principal, porque quando nós temos a ordem da igreja, ela está certa, então o culto é abençoado. Deus abençoa quando as coisas estão em ordem, né? Então ele trouxe isso para nós. E ele disse assim: pastor tem que ter horário para começar e horário para terminar também, né? Isso faz parte da ordem da igreja. Então isso nos ajuda, né, a nós ser cuidadosos com isso. Nos ensina a fazer isso, né? A quantidade de hinos, né? A quantidade de hinos, graças a Deus que Deus tem nos dado graça para nós manter isso. Essa simplicidade, nós vamos ficar aqui cantando a noite toda, o dia todo, e dar menos importância à palavra. O que nós precisamos é dar mais importância à palavra de Deus. Então, o começo do culto, o término, né? Não há doutrina para isso, que tem que ser só 2 hinos ou 3 hinos, mas é o que o irmão Branco falou para nós e que está na mensagem ordem da igreja.
e a gente sabe que a ordem da igreja é algo importante para nós. Então, pastor, o que fala aqui tem que ser falado em todos os lugares, né? Então, ter os 2 hinos e ler o papel, os pedidos de oração. Você sabe que quebra a ordem da igreja, o irmão lá atrás levantar e dizer: quer que ore por mim? Sabia disso? Quebra a ordem da igreja. É falar. Então, a coisa correta que o irmão Brando ensina é você procurar um diácono, entrega lá seu pedido de oração, e o irmão que está aqui, ele vai ler o pedido de oração e ele vai dizer: tem alguém aí que tem um pedido de oração que não fez, quer levantar sua mão? Levanta a mão e assim ora. Amém? Isso faz parte da ordem da igreja. Então, tudo coisas que a gente vai aprimorando e vai vendo as coisas para nós fazer o correto. E a oração, irmãos, quando nós vamos orar, a nossa oração deve ser uma oração repetida. Mas quem vai orar pelos pedidos de oração, ela deve ser uma oração curta e objetiva. Os irmãos estão compreendendo? Claro que todos nós sabemos disso, mas às vezes a pessoa se comportar como um pregador na oração, começar a pregar na oração e tantas coisas. Você pode orar na sua casa. A Bíblia diz que você ora na sua casa, tu fecha a porta, tu pode ficar 1 hora, 2 horas, quantas horas você quiser. Mas quando você é chamado para fazer a oração, você vem e ora por aquilo que foi chamado. Amém? Então isso é bom. Líder de cântico, ele não deve se comportar como um pregador. Graças a Deus que aqui a gente tem visto os irmãos aqui, vamos cantar no número tal e cantamos o hino, né? Não fica ali pregando o hino e depois cantando. Isso sai fora da ordem da igreja. Irmãos, estão compreendendo como isso é bom a gente ter esses ensinamentos? Porque isso traz a presença de Deus no nosso meio. Amém? E qual é o tempo da pregação? O tempo da pregação é de 30 a 45 minutos. A pregação da mensagem. O Branda fala que às vezes ele deu mais 15 minutos quando é um ensinamento, chega numa hora de pregação. Então, é o que o profeta diz, nós gastamos muito tempo na introdução, muita coisa, e conversa, e fala disso, fala daquilo, né? Mas o importante é ser direto. Amém. E trazer o que realmente nós precisamos para ser raptados, né? Então, é isso que nós ouvimos bastante lá do encontro, mas é muita coisa, viu, gente? Nós vamos ter que parar e ir aos poucos. Ontem nós tivemos um bom tempo ali em Trindade e eu sentei com os irmãos assim numa mesa e nós conversamos muito sobre isso, sobre o encontro. E aqui eu quero deixar mais um pouquinho, deixa eu ver aqui, que é muitas anotações antes de nós lermos a Bíblia, né? E vai ser algo muito importante para nós. Nós recebemos essa mensagem abandonando tudo e nós já começamos a meditar nela ontem em Trindade do Sul, vamos dar sequência hoje, né? Nela, deixa eu ver aqui aonde eu anotei para passar para os irmãos aqui mais um pouquinho, que está baseado na mensagem de Israel e a igreja. Só um minutinho aqui que nós vamos passar para os irmãos isso, né? Glória a Deus. Coisa boa é coisa boa, né? O pastor Joaquim falava sempre sobre isso. Coisa boa é coisa boa. Nós tivemos 3, 4 programas de rádio muito abençoados ali no encontro, na parte da manhã. O primeiro programa foi militar
sem se embaraçar. Então, é um programa que já está no YouTube e é bom nós assistir esse programa, porque isso ajuda muito a gente. E cada um vai cumprir o seu ministério. O próximo programa, e um programa que chamou muito a atenção, o título do programa foi Vítima. Sempre a pessoa está se passando como vítima, e é uma das coisas que Deus abomina. Nós realmente temos que assumir realmente o que somos e o que Deus tem dado para nós. Amém? Nós vamos então nesse momento nos colocar em pé. À tarde nós vamos ter o companheirismo e vamos ter muitos destaques, mas nós vamos agora para a palavra de Deus, que se encontra no livro de São Marcos, no capítulo 10 e versículo 27. Glória a Jesus. O profeta baseia essa mensagem aqui no capítulo 10, e ele vai falar também aqui sobre o jovem rico. E ele diz: Jesus, porém, olhando para eles, para os homens é impossível, mas para Deus, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor a mim, de mim, é do Evangelho, que não receberá 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casa, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Amém. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Vamos ter mais uma palavra de oração? Nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor, a qual foi lida, e que o Senhor nos dê a inspiração, Pai, que o Senhor deu ao profeta de Deus, quando pregou essa mensagem e trouxe para a igreja, Senhor, mostrando que nós devemos abandonar tudo e Te seguir. Pai, se tem alguma coisa que está nos prendendo, Senhor, que nós possamos largar e então Te seguir, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, Pai, e nos ajude a sairmos daqui nesta manhã melhores do que entramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Poder sentar. Que Deus continue abençoando. Está conosco, nos visitando a irmã Jocely e também a irmã Cauane, né? Deus abençoe vocês. Nós meditamos um pouquinho nessa mensagem ontem, ali em Trindade Sul, e o irmão Brana vem falando sobre isso, e ele fala sobre o mancebo de qualidade. Ele fala aqui nos primeiros parágrafos, e esse jovem foi convidado a abandonar tudo por Jesus. Ele era um homem rico, ele tinha muitas possessões, mas ele tinha algo que ele queria, ele via que ele não tinha, que era a vida eterna. Então ele chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? Uma coisa me falta. Aí Jesus falando para ele, porque Jesus amou ele. A Bíblia diz que ele olhou e amou esse jovem. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai e venda teus bens e dê aos pobres e segue-me.
E isso foi tão duro para ele que ele rejeitou. Ele achou muito difícil aquilo. A Bíblia diz porque ele tinha muitas riquezas, muitas coisas, a ponto de Jesus falar ali no capítulo, no versículo 22 de São Marcos 10, ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar, ou entrar no reino de Deus. Então ele achou muito pesado. E a Bíblia diz, o profeta diz no parágrafo 51, ele disse, ele foi embora triste. Ele ficou triste com aquilo. Porque ele possuía grandes riquezas. E ele rejeitou a oportunidade de seguir a Jesus quando lhe foi proposta de forma tão dura. Foi uma forma dura para ele, né? Então, mas o profeta vem mostrando para nós que mesmo assim, ele ter rejeitado a Jesus, a seguir a Jesus, ele continuou na sua vida. Ele não teve uma baixa sequer. E aí o irmão Branham diz que muitas vezes a prosperidade, nós ouvimos isso no encontro também, não é sinal, muitas vezes, de aprovação de Deus. E nem tampouco a tempestade. Às vezes você está passando por uma tempestade muito séria, que você não acha que não tem nem saída para você. E você pensa, Deus me abandonou, Deus não está nisso. E Deus pode estar nessa tempestade. A coisa mais certa é você ter a convicção que aonde você está, Deus está. Em qual seja a situação da sua vida, talvez seja mais difícil, mas se você tem essa certeza que Deus está ali, você sairá disso. Amém? Então, o irmão Branham vem mostrando sobre isso, e nós chegamos até o parágrafo 71 e fomos até o 82. E eu quero dar sequência nisso, isso já está no YouTube, você pode ouvir essa parte ali também, nós podemos voltar. Mas o irmão Branham faz uma pergunta dizendo assim: o que eu ganho? O que eu ganho então por abandonar tudo? Você já parou para pensar o que você ganha por abandonar tudo? Ele diz, você diz, o que eu ganho? O que eu ganho então abandonando tudo? Você pode esperar que o mundo zombe de você. Porque quando você abandona tudo, você não vai esperar que a coisa vai ser fácil de se viver. Você pode esperar que o mundo o chame de todos os tipos de nomes degradantes. Eles o chamarão de qualquer coisa que eles possam chamá-lo. Você será desprezado e rejeitado. Quando você abandonar tudo a seguir a Jesus, o que vai ser para você? Você será desprezado, rejeitado. E aí ele continua no parágrafo 84, de Jesus por ser Emanuel, quer dizer, Deus conosco, Deus habitando nele. Isso tornou tão estranho para a sua própria igreja, até que a sua própria igreja excomungou assim que ele entrou. Eles foram os pendurados na cruz, eles foram os que condenaram. Ele amava as pessoas. Todo o seu coração era para as pessoas. Mas ele teve que abandonar tudo a fim de seguir a Deus. Jesus, o próprio Jesus, quando esteve na terra, ele teve que abandonar tudo, porque a Bíblia diz que ele sofreu as mesmas tentações, os mesmos problemas como homem, como cada um de nós sofremos. Mas ele teve que abandonar tudo para seguir a Deus. A ponto de dizer,
eu só faço o que o Pai me manda fazer. E é assim que temos que abandonar tudo, a fim de seguir a Deus. Agora, o que eu ganho em troca? O que eu vou ganhar em troca com isso? A fim de seguir a Jesus. Nós não esperamos. Nós, às vezes, eu acho que nós, ministros, floreamos um pouco demais para o convertido. Quer dizer, ó, aceita Jesus que você vai ter uma vida boa. Aceita Jesus que tudo vai ser flores. Eu estava conversando com o irmão ontem, ele pedindo um conselho, e ele disse para mim: pastor, depois que eu me converti, depois que eu fui batizado, tomei uma posição de ser um crente, parece que o mundo desmoronou para mim. Eu disse: mas é assim a nossa vida. Se você decidir seguir a Jesus, abandonar tudo, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter isso, momentos, porque o nosso tesouro não é aqui. Então você vai ver como isso é maravilhoso para nos dar um ânimo, para nos dar algo assim, para nós saber realmente como vale a pena. Então, o irmão Brenner volta dizendo assim: às vezes eu acho que ministros floreiam um pouco demais para o convertido. Ó, venha Cristo, tudo é adorável. Mas veja, não é assim. No sentido que tudo é um canteiro de flores, de facilidade. Porque nenhum cristão, o profeta diz, é uma vida fácil. Se nós temos que vencer, nós temos que lutar. Você não vai chegar sem lutas, sem dificuldades, sem você ter de regaçar as mangas. Verdade. A Bíblia diz: todos que vêm a Cristo, vivem piedosamente em Cristo, sofrerão perseguições. E foi um dos destaques do encontro que nós vamos ver assim: se você não tem nada, você não está sendo perseguido. O diabo você não está sofrendo nada. É um sinal que o diabo já te pegou. Mas quando você está sofrendo, você está passando por lutas, é sinal que ele está te perseguindo, é porque você está à frente dele. Olha a importância. Então, por isso que ele disse: você deve se alegrar quando você é perseguido. Você deve estar feliz porque você está na frente e o diabo está atrás. Os irmãos compreenderam como isso é maravilhoso? Saber essas coisas? Então, o irmão Branham vai dizer sobre isso no parágrafo 88. Ele disse: todos que vivem impiedosamente a Cristo sofrerão perseguições. Então, se você não está sofrendo perseguições por amor de Cristo, então há algo errado. Irmão, é como diz assim: quando está tudo, você entrar na mata e tudo está quietinho, o grilo não pia, como diz, você vê um silêncio. Ele entra numa mata lá aqui, onde nem os passarinhos cantam, pode saber que a onça está por ali. Então, quando a coisa está muito serena, muito tranquila, nós temos que dizer: Senhor, nos ajude. O diabo está por perto. Então, aqui no parágrafo 88, ele diz: se o diabo não estiver atrás de você, ele te pegou. Isso é tudo, porque enquanto ele estiver atrás de você, é um sinal que ele ainda não te pegou. Se ele está atrás de você. Mas se ele não estiver atrás de você, é um sinal que ele te pegou, sim. Então lembre-se, enquanto ele estiver te perseguindo, você ainda estará alguns saltos à frente dele.
Então o conselho do irmão Branham é esse: continue. Amém. Continue na frente. Não deixa eu te pegar. Agora, ele continua aqui: mas todos os que vivem piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Sofrerão perseguições. Irmão, nós estamos chegando a um ponto e nós estamos ouvindo isso. Isso é uma preparação para a noiva. Essa mensagem está nos preparando, porque nós estamos chegando a um ponto, irmãos, de uma perca total. Ontem eu falei sobre isso, irmãos, ali em Trindade do Sul. Nós ouvimos no encontro, nós ouvimos o pastor Teixeira falando, Luiz Carlos falando sobre isso também. Nós estamos chegando a um ponto, hoje nós temos tudo que nós precisamos, humanamente falando. Hoje você tem casa, você tem carro, você tem tudo que você precisa. Por que nós precisamos do poder da palavra falada, enquanto nós temos tudo? Por que você precisa pedir, se você tem médico? Mas vai chegar um tempo, irmãos, de uma perca total. Total, para nós, para os eleitos. Você não ter saída. A única saída vem de Deus. Só que isso já tem que estar em você. Essa fé, ela deve estar em você. Fé suprema para a hora suprema. Mas como nós vamos exercer nossa fé se nós não precisamos? O poder da palavra falada, o poder criativo de Deus, ele está na noiva. Ela tem que estar em nós. Se não estiver, você não será transformado. Se não tiver o poder criativo de Deus, nós não seremos arrebatados. Senhor. Nós nos venderemos para a besta, porque não vai suportar. A pressão será tão grande. Então, irmão, chegou o ponto de nós não só ser da mensagem, ou só dizer que temos a mensagem, nós temos que viver ela. Deixa a mensagem entrar em você e viva. Viva a mensagem, porque se nós não vivemos a mensagem, nós não vamos ser raptados. Nós estamos brincando de igreja, vim para a igreja, ponto final, acabou. Deixa a pressão chegar, vai chegar uma pressão. Um dia as portas do tabernáculo serão fechadas. Isso é o que o profeta de Deus falou. Agora, nós cremos ou não cremos no profeta? Ou nós não cremos, nós cremos no profeta. E o profeta diz assim, diz o Senhor: um dia essas portas serão fechadas. É bom, né, irmão, você ter tudo, coisa maravilhosa, mas você, esse ponto, irmão, o momento que a coisa começa a apertar, o momento que a noiva vai entrar de corpo e alma em Cristo. Hoje é fácil. E a coisa pode mudar a qualquer momento. Verdade. A coisa está tão avançada. Mas veja só, todos que vivem piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Agora, quando nós formos perseguidos, o que nós vamos fazer? Vamos ficar tristes, aborrecidos? Agora, o próprio Jesus disse: alegrai-vos e regozijai-vos. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Isso mesmo. Não fique com o rosto abatido, dizendo: eu não deveria ter feito isso. Eu acho que eu simplesmente não suporto que alguém fale de mim.
Irmão, nós temos que viver um ponto que essas coisas são muito baixas para nós. Falou de mim, eu estou triste. Irmão, nós temos que levantar a cabeça. Amém. Nós somos filhos de Deus. E nós temos que passar por essas coisas, mas passar de cabeça erguida. Ficar com o semblante abatido. Estão falando de mim, estão me criticando. Irmão, não importa. Você é filho de Deus. Nós temos que passar muitas vezes por isso. Ele disse, falaram de mim. E dizem que eu sou um antiquado. Que eu sou isso, aquilo. Isso é o que o irmão Branham está dizendo aqui. Ou aquilo outro. Você deveria estar expressamente contente. Isso mostra que o diabo está atrás de você. E que ele não te pegou ainda. Porque você pode suportar a reprovação do seu nome. E por guardar os seus mandamentos, isso fez com que você fizesse isso. Mas eu quero dizer isso também. Deus não ficará de forma alguma em dúvida com nenhum homem. Olha só o que o irmão Branham diz. Deus não ficará em dúvida com nenhum homem. Deus não ficará em dúvida com nenhum homem. Se você fez isso por Deus, abandonou tudo por causa dele, Deus retribuirá 1000 vezes. Olha a recompensa de quem abandona tudo. Deus recompensará 1000 vezes. E aqui ele vai falar sobre Abraão, que Abraão ele teve que abandonar um monte de coisas. Ele abandonou a cidade, abandonou os parentes. Ele abandonou muita coisa. Mas veja só, se você fez isso por Deus, se você abandonou essas coisas por causa de Deus, da palavra, Deus retribuirá 1000 vezes mais, certo? Deus retribuirá. Se você abandona as coisas do mundo e as coisas do mundo, Deus lhe retribuirá tantas vezes. Quantos são testemunha disso esta noite? Esta manhã. O que Deus tem te dado? Quantos irmãos, quantos pais, quantas mães? Quantos irmãos você tem? Que te amam e realmente oram por você? Deus tem dado 1000 vezes, tantas vezes mais. E o irmão Branham diz, eu vou falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão foi o nosso pai na fé. Amém. Abraão abandonou sua própria terra. E o irmão Branham fala nessa mensagem aqui que Abraão talvez ele tivesse um alqueire, um alqueire, sabe, de terra, pedaço de terra. E depois que ele abandonou tudo, Deus disse para ele, Abraão, dá uma olhada aqui para o leste, oeste, norte, sul. Tudo isso é teu. Quantas vezes mais Deus deu a Abraão? Quantas vezes mais Deus tem dado a nós, a você? Por ter abandonado tudo. E a nossa oração é essa, Senhor, se tem alguma coisa que está nos prendendo, solta. Abandona, deixa para trás. Então ele vem dizendo isso. Veja, só Abraão abandonou a sua própria terra, a propriedade que ele possuía e tudo mais. E ele foi chamado para fora da Caldeia, ou da cidade de Ur. E ele abandonou sua terra, sua casa, seu povo e tudo e seguiu a Deus. Porque Deus falou com Abraão. Amém.
E ele teve que abandonar tudo para deixar para trás. Ele abandonou sua terra, sua propriedade em Ur. Ele abandonou veja só, ele abandonou a sua propriedade e Deus lhe deu toda a terra prometida. Deus retribuiu com muitos juros. Eu acho que nenhum juro que botar não sei quantos % para dar muita coisa a mais, né? Ele lhe deu lá em cima, naquele dia, quando ele o encontrou, ele disse: levante-se, Abraão, e olhe para o leste, norte, oeste e sul, eu lhe dou tudo a você e é tudo seu. E o irmão Branham vem dizendo: esse é o problema com os cristãos. Deus nos dá, mas temos medo de investigar. Às vezes você tem, Deus já deu para você, mas você tem medo de investigar se é realmente seu ou não. Quando você se torna um cristão, você é herdeiro de cada promessa dessa Bíblia. Isso mesmo. Tudo que Deus prometeu é seu. E como uma grande galeria, e por um Espírito somos todos batizados nesta galeria, que é Cristo. Bem, se alguém me der algo, vou olhar ao redor e descobrir o que possuo. Alguém te deu alguma coisa? Você olha, eu quero ver realmente o que eu possuo. E eu acho que é isso que os cristãos devem fazer esta noite, esta manhã, é descobrir o que você tem. Você é cristão? Amém. Você pode levantar a mão e dizer assim: eu sou um cristão? Amém. Então descubra o que você tem. Aleluia! Se algo fica um pouco alto e eu não consigo alcançar, então eu pego uma escada e subo até lá. Você tem todos os meios para alcançar o que Deus te deu. E se eu alego parecer um pouco fora do alcance fora do alcance na Bíblia que Deus prometeu, então eu ficarei do joelho, olha só, e eu subirei a escada de Jacó até alcançá-lo. Qual foi a escada de Jacó? O vale de Jaboque, orar, até alcançar, porque é meu e Deus me deu. Amém. Irmão, nós temos que aprender a falar com Deus. Nós temos que aprender a orar. Tem coisas, irmãos, que nós vamos orar, nós dissemos assim: Senhor, ó Deus, talvez eu tenha falhado nisso, me perdoa. Nós não devemos orar dessa forma, irmãos. Nós temos que dizer: Senhor, eu tenho pecado nisso. Perdoa-me, Senhor. Todos nós pecamos. Quem aqui não erra? Quem aqui não tem nenhum erro? Todos nós temos erros. Davi sabia como chegar diante de Deus e disse: Senhor, o meu pecado está diante de ti. Senhor Jesus. A coisa mais sagrada que tem é um homem ou uma mulher reconhecer o seu erro e dizer: Senhor, eu pequei. E estou em tuas mãos e coloco isso diante de ti. Amém. É Ele que perdoa os nossos pecados. Oh Deus. Você deve descobrir o que você tem. Se algo fica um pouco alto, então isso, você tem que falar, porque é meu e Deus me deu. Amém, Jesus. Sua cura divina é prometida na Bíblia. Você sabia que você pode ser curado com a leitura de uma mensagem? Amém. Você pode receber sua cura nesta manhã. Quando realmente a nossa fé, ela entra em ação, quando nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo a palavra de Deus, isso abre o canal para você receber a sua cura, a cura
divina, e você, às vezes, veja aqui, se a cura divina é prometida na Bíblia, eu estou doente, eu ficarei ali até que Deus me dê. Porque é uma promessa. É uma promessa de Deus. Deus prometeu que se eu abandonasse o mundo, Ele me daria o Espírito Santo. Eu ficarei lá até que Ele me dê. Amém. Porque Ele prometeu. Se Deus prometeu me dar o desejo do meu coração, e o desejo do meu coração é a coisa certa, porque Deus dará aquilo que realmente é certo para nós. Então ele vem e diz, eu ficarei até que Deus me dê, porque é uma promessa. Eu abandonei o mundo inteiro e eu quero segui-lo. Aleluia! Ele o recompensará. Eu sei que isso é verdade. É exatamente certo. Obra de Deus. Agora, voltando em Abraão, o irmão Brana vem mostrando isso para nós. E ele diz o que ele fez. Ele abandonou sua terra, seus pais, o seu país, melhor dizendo. Ele lhe deu toda a província, ou todo o continente da Palestina. Ele abandonou o que ele tinha e Deus deu toda a província da Palestina. Ele abandonou seu pedacinho de terra lá embaixo, talvez um acre, onde ficava a sua casa e a sua velha casa, para receber tudo que havia na Palestina. Mas a primeira coisa que ele teve que fazer foi se separar. Oh Deus, que Deus nos ajude, irmãos. Amém. Se você quer receber a promessa de Deus, precisa ter uma separação total. Amém. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Senhor Jesus. Ele se separou do seu povo, todos os seus entes queridos, os antigos associados com quem ele costumava andar, seus amigos de infância que vieram da Babilônia com ele, e todos os seus irmãos, irmãs e todos os seus amigos que ele conhecia. Que coisa para Abraão, né? Talvez Abraão era muito bem conhecido naquela cidade, naquele lugar. Deus disse, você tem que abandonar tudo isso. Você tem que sair daqui. Você vai deixar seus parentes, seus associados, aqueles com quem você gostava de andar. E ele disse, separa dos seus parentes e afaste de tudo isso. Foi o que Deus falou a Abraão. Aqui você vai entender, você entende o que significa isso para nós. E ele disse, e isso foi difícil. É difícil nós aquela amizade, aquela coisa ser parada, ser abandonada. Mas às vezes nós precisamos para a promessa de Deus vir sobre nós. Ele se separou de todos os seus parentes, por quê? Porque eles não concordariam com ele. Você já pensou como seriam os parentes de Abraão? Quando ele recebeu a promessa e disse, olha, eu vou ter um filho aos 75 anos. Sabe qual era a resposta dos amigos de Abraão? O senhor está louco. Enlouqueceu. O Brana fala sobre isso aqui. Eles não concordariam com ele. Por que nós nos separamos muitas vezes? Às vezes de pessoas amáveis, nossas. Porque eles não concordam com nós. Eles não concordam com a sua fé. Até a blasfemam da sua fé. Você poderia imaginá-lo, concordá-lo, um velho com 75 anos, com uma esposa de 65, dizer, sabe de uma coisa? Eu me encontrei com Deus e Ele me disse que eu teria um bebê agora.
de Sara. Ora, se um amigo médico teria dito, seu velho louco, mas ele já tinha comprado os alfinetes e broches. Ele já tinha comprado alguma coisa. Quando Deus falou, ele já foi se preparar. Ô irmão, quando Deus deu a promessa para você, o que você fez? O que você faz? É se preparar. Porque você é semente de Abraão. Aleluia. Veja só. Ele foi e comprou os alfinetes. Eles fazem faz isso com todo crente. Toda a semente de Abraão passa pela mesma coisa. Isso mesmo. Às vezes sua igreja até mesmo o expulsará. Seus clubes, seus lugares, os quais você pertence, sua irmandade na vizinhança, seus associados. Às vezes seu namorado, sua namorada o rejeitarão. Mas Deus requer que você abandone tudo isso para segui-lo. A coisa boa é Deus te ajudar, Deus te aceitar. O mundo pode nos rejeitar, mas Deus te aceita. A coisa maravilhosa é ser aceito por Deus. Você aceitar Jesus é uma coisa, e Deus te aceitar é outra coisa. Nós precisamos é que Deus nos aceite. Aceitar Jesus, você faz um apelo e diz assim, quem quer aceitar Jesus? Todo mundo quer aceitar Jesus. Mas Ele te aceitar. Porque isso é uma escolha de Deus. Nós temos que simplesmente, nós reconhecemos que somos a escolha de Deus. Que Ele nos tem escolhido. Aleluia, graças a Deus. Então veja só, talvez, mas Deus requer que você abandone tudo para segui-lo. Abandone tudo que é contrário a Ele e o siga-o. Agora Abraão abandonou o seu povo. O que ele ganhou em troca? O que você ganha em troca? O que Abraão ganhou em troca? O que veio além disso? Ele se tornou pai de muitas nações. Deus o fez pai de muitas nações. Veja um pouco que ele abandonou e o que ele se tornou. Abandonou pouca coisa. Um pedacinho de terra. Irmão, para o que você ganha, o resultado final das nossas escolhas, o da sua escolha, ter uma vida eterna, ter uma cidade de ouro, ter um lugar que nunca vai ver morte, ter uma vida que nunca terá um sofrimento. Aqui ter um sofrimento, mas abandonar isso, o mundo, para ter uma vida que nunca vai ter uma dor. Quem aqui não tem uma dor? Todos têm dor. Uma criança já nasce com dor. É isso verdade ou não é verdade? No tempo que nós estamos vivendo, tudo temos dores. Passou dos 25 anos, 30 anos, 40, 50 anos, gente. Aos 60 anos, aos 70 anos. E pela muita rebusteza, a Bíblia diz, por alguns vão aos 80, 90. E é muitos poucos a 100 o passar de um século. Mas vida eterna é eternamente. 1000 anos é pouco. Milhões de anos é pouco. Há uma eternidade. Aonde nós vamos, irmãos? Então vale a pena abandonar tudo, sim. Veja só.
Deus o fez pai de muitas nações. Já estou terminando. Já meu horário se foi, né? Ele se tornou pai de muitas nações. Deus o fez pai de muitas nações. Veja pouco, ele abandonou e o que ele se tornou. Jesus disse: aquele que não abandonar pais e mães e assim por diante. Veja o que Abraão ganhou. Ao abandonar tudo e segui-lo, sim, pai de muitas nações. Mas primeiro ele teve que separar de toda a descrença, até mesmo do seu irmão frio, morno e membro de igreja, que foi Ló. Abraão, quando ele separou, saiu, que Deus pediu para ele sair, ele ainda quis levar o seu irmão Ló, seu sobrinho, né? Junto com ele, que era um crente frio, formal ou morno. Mas Deus pediu para Abraão se separar de toda a descrença. Você tem que se separar qualquer coisa que for um credo. Se você está em uma igreja e tudo que você está dependendo é de um credo, e não crê na palavra, e se a palavra é contrária, o credo é contrário à palavra, você tem que abandonar isso. Graças a Deus que você já abandonou isso. Você terá que abandonar tudo. E Deus nunca abençoou Abraão até que ele obedecesse totalmente. Eu não sei quanto tempo depois daquilo, mas aquilo o Brana vem trazendo para nós que Abraão não queria levar o seu pai junto. E o irmão Brana disse que o velho era inconveniente o tempo todo. Atrapalhava Abraão. Por fim ele morreu. Então Ló, houve conflito e tudo mais. E então assim Abraão obedeceu completamente a Deus e se separou de Ló. E deixou Ló ir para as terras, as boas terras, onde quer que ele quisesse ir, para Sodoma. Ele disse: você escolhe onde você quer ir. Claro que é Ló. Ele olhou assim, meu Deus, lá é boa aquela terra. Ele olhou para a beleza. E então Abraão, veja, então Deus apareceu a Abraão depois que ele se separou de Ló. E ele disse: levanta os olhos, eu dou tudo isso a você. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, eu dou tudo isso a você. Abraão foi quem se separou, ele foi o que separou de tudo para seguir a Deus. E ele é o pai na fé. Amém. Ele é aquele que crê no ser um fiel. A promessa foi dada a Abraão e a sua semente. Nós estamos mortos em Cristo, somos sementes de Abraão, herdeiro com ele de acordo com a promessa. Amém. Aleluia, graças a Deus. E eu vou só terminar aqui, essa partezinha aqui, que eu anotei, que até o 110, eu tenho 108, 109, 110, parágrafos pequenininhos, e nós vamos encerrar aqui. E há muitas pessoas hoje, mulheres, jovens aqui na rua, fumando, bebendo. Deixa eu voltar aqui o 108. Israel abandonou o Egito e eles abandonaram as terras antigas do Egito para receber o quê? A Palestina. E eles vêm àquele lugar horrível, viveram naquele lugar horrível lá no Egito, onde os capatazes surravam, eles eram batidos, mas Deus libertou eles de lá. Eles saíram de lá. E há muitas pessoas hoje, mulheres, jovens aqui na rua, fumando, bebendo, como ouvimos no rádio outro dia. E esses policiais tiveram que prender aquele bando de mulheres jovens lá. Ficaram selvagens com aquele velho espírito demoníaco.
e pegaram para fazer esse novo boi gordo. Essa música popular dos anos 1920. Seja lá o que eles chamam a coisa lá na rua, enlouquece as suas mentes. Vem? Verdadeiramente, se uma jovem tem um pingo de decência sobre ela, e ela é uma jovem, que ela essa coisa é um capataz que os leva a fazer isso. Você abandona isso e Deus lhe dá algo para dançar. Oh, que coisa! Ele certamente dará. Ele dará, se você simplesmente abandonar isso, mas você tem que abandonar todas as coisas para tê-lo. Se você simplesmente não pode continuar com as duas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça e força para nós seguirmos a Ele. Abandonando todas as coisas que para trás fica. Olhamos para o alvo que é Jesus. E Ele nos ajudará. Nós paramos no parágrafo 111 e nós vamos terminando e indo lendo essa mensagem nas nossas escolas e seremos muito ajudados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que te dê aquela paz no coração que nós precisamos para seguir adiante. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante e vamos ter uma palavra de oração, pedindo que Deus esteja conosco durante esse dia. Que Ele abençoe nosso companheirismo, a ceia que teremos e seremos grandemente ajudados. Nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem que foi lida dos nossos irmãos. Isso é de grande ajuda para nós, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor é Deus e conhece cada coração aqui nesta manhã, Senhor. O desejo que temos para aquela terra além do rio. E precisamos que o Senhor nos ajude, Senhor, a nós deixar para trás tudo aquilo que nos impede de estarmos lá, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, Pai. E dá-nos ser um cântico novo, Senhor. Dá-nos uma vida nova. Dá-nos um desejo simplesmente de te servir. Pai, abençoa cada irmão que está aqui nesta manhã. Pai, conceda da tua bênção sobre cada um. A bênção da palavra. A bênção da cura, Senhor, que está em sua palavra. Possa estar sobre cada irmão. E eles sintam o refrigério, sintam a alegria, o prazer de servir ao Senhor, Pai. Como filho de Deus, oramos para aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã. O Senhor conhece cada um deles, Pai. E que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um. E hoje, às 3 horas da tarde, teremos o companheirismo. Os irmãos estão estudando a mensagem Imagens de Cristo, Mas eu quero ter uma parte falando sobre destaque, alguma coisa assim, do encontro. E vamos ter um bom momento, não perca. E teremos o almoço também, irmão? Tudo certo, o almoço. Os irmãos que desejarem almoçar são bem-vindos. Amém? A casa é nossa. Amém? Cumprimente um ao outro e assim estamos despedidos desse culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.